qual é a pergunta que hoje a gente tem para responder. A pergunta é essa aqui: Deus continua amando quem vai para o inferno? Deus continua amando quem vai para o inferno? Essa é a pergunta que a gente vai buscar responder nessa oportunidade. Então diz assim: excelente pergunta, porque nela já estão algumas respostas importantes e ela nos leva ao tamanho do amor do Senhor. 2. Uma primeira resposta que já está nessa pergunta, é o fato do amor que Deus, o amor de Deus para com todas as pessoas, salvas e não salvas. Nesta pergunta já está este amor abrangente que não alcança somente os que merecem, embora não haja quem mereça. Como a Bíblia diz, não há um justo sequer. Terceiro, outra resposta interessante nesta pergunta é a qualidade desse amor, a ponto de deixar a pergunta com a dúvida sobre a abrangência além dessa vida, na vida das pessoas amadas por Deus. Ele continua amando depois que pessoas deixam de viver e vão para o inferno? Ele continua amando essas pessoas, né? 4. É claro que esta pergunta é impossível ao joio. A mente destes não é a de Cristo. Para o joio, Deus só ama os salvos. Para o joio, Deus abomina o não salvo, porque aqueles são obedientes e estes não são obedientes, esquecendo que aqueles só se submeteram ao Espírito depois de muita teimosia, de muita resistência. E também esquecendo que o pouco que conseguiram nesta dita obediência, todo o mérito é do Senhor e não do dito obediente. 5. É claro também que esta pergunta é totalmente da mente do trigo, de pessoas que compreendem a misericórdia do Senhor com elas e que entendem esta mesma misericórdia em relação aos outros, até aos já condenados e sem mais oportunidades de se arrependerem. O joio se sente alcançado por esta misericórdia e não vê por que os chamados desobedientes também não possam ser alcançados, já que sua obediência é totalmente mérito do Senhor e não de si, e não deles mesmos. O tempo de Deus é radicalmente diferente do nosso. Vivemos hoje e não amanhã nem ontem. Deus, em seu tempo, ele vive ontem, hoje e amanhã ao mesmo tempo. Sua eternidade está num segundo e vice-versa. No tempo de Deus, todos já estamos no céu ou no inferno. Isso é hoje, amanhã e ontem. Antes de criar qualquer coisa, antes de criar até a graça para salvar o maior número possível de pessoas, ele já amava suas criaturas com livre arbítrio, os salvos e os não salvos. Céu e inferno já existia para ele. Gente num lugar e noutro já existia no seu tempo. Ele amava todos com o máximo do seu amor. Neste raciocínio, eu consigo afirmar que o Senhor ama intensamente todos os salvos e não salvos. Todos que no tempo dele e no nosso tempo já estão ou estarão no céu e todos que já estão ou estarão no inferno. Não há nada que faça Deus deixar de amar uma pessoa.
Não há tempo ou circunstância alguma. Esse é o nosso Deus que a Bíblia afirma com prazer. Deus é o próprio amor. 9. Ele ama muitas pessoas que ainda não morreram. E ele já sabe antecipadamente, desde a fundação do mundo, que nunca irão se submeter ao convencimento do Espírito Santo. E essas pessoas já estão espiritualmente no inferno. Nesse sentido também, aplica-se o que Paulo disse, que nada e ninguém separa uma pessoa do amor de Deus. Deus continua amando quem vai para o inferno? Esta foi a pergunta de hoje. E a minha resposta é que sim. E com a mesma intensidade de sempre. Não tenho dúvida sobre isto e respeito quem pense diferente. Mas eu sou tão digno do amor dele quanto qualquer pessoa que já esteja em sua eternidade infernal. A única diferença é que eu quis, eu pedi e ele me salvou. Mas todo o mérito em tudo isto é só dele, não é mérito meu. Então, essa é a nossa resposta para essa pergunta, né? A pergunta é: Deus continua amando quem vai para o inferno? Tá bom? Então, essa é a nossa resposta.